E ainda falando sobre a votação de impeachment, a ação repercutiu nos principais veículos da imprensa internacional. A BBC Londres destacou: Brasil crise. Rousseff perde na Câmara a votação do impeachment. O The New York Times trouxe como manchete: Dilma Rousseff acusada pela Câmara dos Deputados do Brasil. O portal do canal de notícias CNN destacou: o impeachment de Dilma Rousseff, que está próximo. O espanhol El Clarín destacou que o Congresso brasileiro apura o início da destruição de Rousseff. E como noticiado em nossos informativos, essa votação que aconteceu ontem traz a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Mas a partir daí, quais são os próximos passos? Estes e outros questionamentos você vai conferir agora no nosso quadro Entrevista. E para explicar todo esse processo, nós convidamos a advogada e professora de Direito, Juliana França. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Rogério. E todos que estão em casa. Para a gente começar, vamos explicar para quem está em casa sobre o impeachment, já que a lei do impeachment ela foi criada em 10 de abril de 1950 e de lá para cá nós tivemos apenas um processo finalizado, que foi em 1992, com o afastamento do então presidente Fernando Collor, né? O que seria o impeachment? Impeachment, ele é um processo que ele tem por objetivo a destituição do mandato em virtude da prática de crime de responsabilidade. Então, esse processo ele é conduzido pelo Congresso Nacional. Certo. E aí, nesse caso, o presidente, no caso agora a presidente, acabou sendo colocada, né, para que o processo fosse votado na Câmara e em seguida vai para o Senado. Como é que funciona a partir de agora? Como é que funciona a partir de agora? Ontem nós tivemos a votação, né? Foi decidida pela admissibilidade da denúncia contra a presidente Dilma Rousseff. Então agora o processo de impeachment ele segue para o Senado Federal, né, em votação, em que será necessário 2/3 de votos dos senadores para reconhecer a prática de crime de responsabilidade, né? E com esse julgamento da presidente, caso seja atingido esses 2/3 de votos, ela é destituída do mandato, né? Ela perde o mandato e também fica inelegível pelo período de 8 anos. Certo. Nós já vivemos, né, esse momento. Parece que a história de 1992 está se repetindo, né? Na época de Fernando Collor, que teve uma repercussão gigantesca no mundo inteiro. Tudo vai acontecer como aconteceu com Collor ou há mudanças de acordo com os fatos atuais, questionamentos atuais? Olha, Rogério, em 92 tivemos, né, algo parecido com o impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Então, na época, o que traz a semelhança é os envolvimentos em escândalos de corrupção, né? Para quem não lembra, os escândalos eles giravam em torno de contas fantasmas da Casa da Dinda, lavagem de dinheiro internacional e também o confisco das poupanças dos brasileiros. Foi um pouco diferente, né? Quando passou pela Câmara dos Deputados, também foi admitido a denúncia contra Collor por 441 votos a favor. Numa tentativa de manobra, né, de engavetamento do impeachment em 92, ele acabou renunciando à presidência, mas não logrou êxito porque o processo ele continuou no Senado na época e ele foi condenado e ficou inelegível por 8 anos. Na época, quem assumiu foi Itamar Franco, para quem não está se lembrando. Então, é importante nesse caso aí, o vice assumiu. E nós estamos acompanhando um processo em que como é que vai funcionar essa linha sucessória, tendo em vista que o vice também está sendo acusado de envolvimento, caso também haja aí um processo em virtude disso, como é que vai funcionar essa linha sucessória? Isso. A linha sucessória imediata é o vice-presidente Michel Temer, né? Ele não está sendo alvo desse processo de impeachment, só para ressaltar, foi rejeitada essa denúncia
no momento contra o vice-presidente Michel Temer. Ele assumindo Jaqueline, ele não assumindo no caso, se ele for cassado, renunciar ou em caso de falecimento, quem assumiria é o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que está sendo respondendo como réu no Supremo Tribunal Federal também. E no caso dele também não poder assumir? No caso dele não poder, existem aí duas hipóteses, né? É um tratamento diferenciado. Nos 2 primeiros anos de mandato, serão convocadas eleições diretas no prazo de 90 dias, né? Agora, nos 2 últimos anos de mandato, serão convocadas eleições indiretas e quem elege o presidente é o próprio Congresso Nacional. É por isso que falam muito em golpe por conta desse tipo de tratamento diferenciado. Doutora, a senhora falou agora há pouco, só para esclarecer para o pessoal de casa, que o Fernando Collor, em 1992, passou por uma situação dessa e ele renunciou, mas o processo continuou. Ele seguiu. A presidente Dilma Rousseff, ela pode renunciar e o processo também vai seguir? Ela renunciando, ela está isenta de algumas coisas? Não. Veja bem, ela renunciando, ela fica afastada, né? Isso. Mas isso não vai ter o condão de encerrar o julgamento pelo Senado Federal. Então, apenas para ressaltar, Rogério e Jaqueline, falam muito em crimes, né? Quais seriam os crimes de responsabilidade supostamente praticados pela presidente Dilma Rousseff? Então, a denúncia, ela sustenta 4 crimes. Essa denúncia, ela foi apresentada pelo ex-procurador de Justiça Hélio Bicudo, pelos advogados Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição. Então, para você de casa aí entender, 3 crimes envolvem a lei orçamentária e um ato de improbidade administrativa. Então, por exemplo, ela contraiu, né, ela abriu créditos suplementares sem a anuência do Congresso Nacional. Então, veja, contrair por si só créditos suplementares não é crime, envolve crime de responsabilidade. A grande questão é quando o Executivo ele não invoca o Congresso Nacional para a abertura desses créditos suplementares, como a lei determina. Então, se violou a lei, existe a prática de crime de responsabilidade. Então, outro crime também imputado à presidente Dilma Rousseff diz respeito ao repasse atrasado de pagamentos aos bancos nacionais, né? Então, tanto ao Banco do Brasil quanto à Caixa Econômica Federal. Esses repasses de programas sociais. Então, como o governo ele atrasava nesse repasse, os bancos nacionais arcavam com seus próprios recursos esses valores. E, claro, que existia incidência de juros, o que também viola a lei orçamentária. Por último, também foram omitidas dívidas junto ao BNDES e ao Banco do Brasil. Então, quando você omite dívidas, você cria metas de superávit, metas irreais. Para que você possa entender, superávit é a diferença entre a receita e as dívidas, ok? Então, um governo, ele tem como receita as suas arrecadações através dos impostos e do dinheiro das privatizações. Então, quando você consegue pagar as suas dívidas, que isso implica em dívidas principais, que é o pagamento de servidores e as verbas destinadas aos serviços públicos essenciais, né, a Previdência, o SUS, a educação, a saúde, você sobra um pouquinho de dinheiro, a gente diz que atingimos o superávit primário. Então, quando a presidente ela camuflou esses dados, né, ela acabou escondendo o déficit primário, ou seja, não sobrou dinheiro nos cofres públicos. Então, tudo isso está sendo analisado e exatamente foi levado em conta para o possível processo de impeachment, né? Exatamente. Então, essas condutas serão analisadas, quem irá julgar será os senadores, né, o Senado Federal, que e irá a partir reconhecer do Senado, ou não. Qual é o próximo passo? O próximo passo, o Senado decidindo, né, pela destituição do mandato,
Dilma, ela perde, né, o seu cargo e assume o vice pela ordem natural, Michel Temer. Caso contrário, ela continua no exercício pleno de suas funções, caso o Senado entenda que não houve a prática de crimes de responsabilidade. Doutora, a gente agradece a participação aí da senhora em nosso programa, no nosso Entrevista quadro esclarecedora, né? Entrevista. E é importante a gente abordar todo esse assunto, porque muitas vezes a gente estava observando em que as pessoas ficavam na dúvida, vai acontecer o impeachment. Na verdade, ontem era a abertura de um processo de impeachment, ainda vai ser encaminhado para o Senado. Isso. E a gente esclarecer isso é extremamente importante para que a gente possa compreender todo esse processo, né? Perfeito, Jaqueline, né? Ontem não ocorreu, dia 17, nenhum julgamento, né? O que foi decidido através da votação dos deputados é a admissibilidade ou não do processo de abertura, e agora teremos a continuidade no Senado Federal. Vamos aguardar, né, com fé, acreditar que a situação política e econômica do Brasil ela melhore, tem um desfecho positivo. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o nosso quadro Entrevista. Você fique sempre por dentro das notícias aqui, também no Você em Dia.